dia, ouvintes! Bem-vindos a um segundo episódio do nosso podcast. Como vocês sabem, o tema do nosso mês é saúde do corpo e da mente e nada melhor do que falar do Setembro Amarelo, que é um mês tão importante para a psicologia, né? Por isso que nós trazemos hoje aqui para conversar com a gente sobre o assunto uma convidada muito especial, que é a psicóloga doutora Bianca, que vai falar com a gente, conversar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Bom dia! Quero agradecer a oportunidade, vocês estão de parabéns, porque estamos aqui hoje num projeto inovador falando de algo que é tabu e as pessoas têm dificuldade de falar sobre isso. Bom, eu sou psicóloga, meu nome é Bianca Flávia Sanches, eu estou em Cidrolândia há 7 anos e a minha formação em psicologia, ela me trouxe essa demanda porque no meu último ano de faculdade, eu tive uma colega que suicidou. E a partir de então, eu comecei a fazer pesquisas. Então, eu sou formada há 13 anos, mas eu costumo dizer que a minha prática é desde os 14 anos por conta disso, do último ano de faculdade. E lá eu formei em Goiânia, na Universidade Paulista, tivemos excelentes professores que nos deram apoio psicológico e fomos além disso, começamos a fazer estudos e práticas. Então lá eu fazia plantão psicológico e vinha muitas pessoas em risco de suicídio. A partir do momento que eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que vinham mais. Por quê? Porque lá recebíamos o treinamento do manejo de como abordar a pessoa, de como perguntar, de como lidar com isso, para onde encaminhar. Então toda essa bagagem me trouxe a experiência, a segurança para dizer para vocês que é importante falar sim. Em Cidrolândia eu vejo ainda um tabu maior. E devido à nossa cidade ser pequena, eu considero na minha prática que o índice de suicídio é altíssimo. Então as pessoas têm medo de falar, acham que não pode falar. E isso faz com que aconteça mais. Porque se eu não conheço, se eu não sei o que é, as pessoas ficam caladas em silêncio. Onde há silêncio? Há muitos traumas, há muitas dificuldades de se lidar e o sofrimento vai aumentando. Aí esse sofrimento, ele é tão intenso que chega ao ponto da pessoa imaginar, a única solução para mim agora é morrer, não tenho mais o que fazer. É um desespero, né? É um ser humano em completo desespero, é a última saída, né? Sim. Então, primeiramente eu queria agradecer a sua participação aqui, que nós estamos muito felizes em recebê-la. E a gente queria falar mais um pouquinho do seu trabalho. Queria saber se a senhora utiliza alguma abordagem psicológica específica e como ela ajuda na demanda no trabalho da senhora. Ótima pergunta, vocês estão de parabéns como estudantes, porque existe um outro mito das pessoas acharem que uma única abordagem na psicologia vai ser suficiente para atender. Fórmula, né? Porque as pessoas, tem isso, procura TCC, tem aquilo, procura psicanálise, tem aquilo, procura outra abordagem. E, na verdade, o que nós precisamos preocupar é qual abordagem que vai fazer sentido para a pessoa. Porque a minha abordagem hoje é a abordagem sistêmica de atender família e atender também casais. Isso pode fazer sentido para você. Vai chegar alguém no meu consultório e falar, o que a Bianca está falando? Por que ela está querendo trazer minha família aqui? Eu não quero que venha ninguém, eu quero sozinho. E aí não vai fazer sentido para ela. Ela vai ter o direito e precisa sim continuar o tratamento, mas com outro profissional. Então a abordagem, ela é importante desde que a pessoa, o profissional de saúde mental, ela saiba como fazer o manejo. Então, na minha experiência, eu vejo vários autores, estudiosos do assunto que falam sobre o comportamento suicida. Até para acabar um pouco com o estigma, nós não falamos muito sobre a palavra suicídio. Falamos como comportamento suicida. Por quê? Para quebrar esse tabu de dizer. E aí o comportamento suicida tem autores como Bottegla, Velansky. Eu fiz um curso com Humberto Correia, excelente, em São Paulo, Rio. Ele estuda muito sobre a influência da genética no comportamento suicida. E lá a gente percebe que formas de você saber identificar que vai ajudar e ajudar a pessoa a perceber que ela precisa de ajuda e que ela é importante tratar. É isso que eu quero que vocês pensem com o diferencial que o risco de suicídio, ele envolve vários outros transtornos de saúde mental e ele também precisa ser tratado com quem? São médicos especializados, quem? Psiquiatra e psicólogo.
Então, eu não negocio. Está em risco de suicídio, ou pensando, ou planejando, ou tentando, vá para esses dois. Porque o médico, ele vai te medicar, ele vai avaliar se precisa de medicação. A medicação vai controlar os seus sintomas ali. E o psicólogo vai entrar com a terapia para fazer com que a pessoa aprenda a lidar com aquela situação, para que ela enxergue que existem outras possibilidades além de morrer. Porque ela está ali numa situação que ela não percebe. Entrando nesse assunto que a senhora falou sobre os profissionais adequados, né, psiquiatras e psicólogos, tem aquele CVV, né, que é Centro de Valorização à Vida. A senhora tem alguma opinião sobre ele? Eu dei uma pesquisada assim por cima. Tenho, é excelente. É o primeiro canal de pedir ajuda para quem acha que está difícil, que não precisa de ir no psiquiatra ou psicólogo, é o 188, se eu não me engano. 188. A ligação é gratuita. Ali o profissional, ele na verdade, são voluntários, né? São treinados para ouvir aquela pessoa que está em sofrimento. Mas é mais para um momento de desespero mesmo, né? Última saída, assim, emergente. O CVV não é tratamento, ele é uma escuta qualificada. Lá na frente nós vamos estar falando o que é isso, o que é o tratamento. Então o CVV vai fazer essa primeira escuta. E se ele perceber que a pessoa está em risco iminente, ele está falando ali com a pessoa no telefone, olha, eu vou me matar, eu vou pular daqui agora. Ele tem condições de chamar a ajuda com o bombeiro, pergunta onde a pessoa está e ali vai tentar ajudar. Mas acontece que a escuta precisa ser trabalhada aqui na escola, no trabalho, entre mais outros lugares, família, porque a família ela pode ser tanto fator de proteção como de risco. Se ela não acolhe a criança, o adolescente, o jovem, independente da idade, até o idoso, porque os números estão aumentando para o risco de suicídio na faixa etária de jovens, de 15 a 29 anos, e de idosos, que também há um índice elevado aí. E aí as pessoas precisam serem ouvidas e saber que elas podem ter ajuda. Aonde? Com equipe especializada. O que não dá é eu tratar, como eu vejo, com outro profissional. As pessoas aqui têm o costume de ir no ginecologista, principalmente mulher, né? Eu tô achando que eu tô com depressão. Aí o médico vai lá e dá uma receitinha e vai fazendo aquele acompanhamento e acha que tá melhorando, ou tá? outra medicação, né? Outra medicação. Eu tô meio triste, aí eu tomei isso e melhorei. Vou lá e passo pra minha amiga. Um remédio que me fez melhorar. Isso. Ou eu vejo um vizinho que comentou comigo que tomou tal remédio, então eu vou tomar aquilo ali. Então isso é perigoso. Não estou criticando o profissional, mas cada um estudou sua área. Quem estudou e sabe sobre o funcionamento do cérebro, como tratar, é psiquiatra. Quem estudou sobre pensamentos, sentimentos negativos, o risco de suicídio também em outras situações, e que sabe como lidar com aqueles comportamentos, é o psicólogo. E isso é um processo. As pessoas hoje estão imediatistas, elas querem que se resolva logo. Então, pessoal, o psicólogo é um processo. Entendam que é diferente de uma consulta com um psiquiatra. Eu vou lá, ele vai ouvir, vai fazer uma avaliação, talvez vai pedir exames, vai fazer a indicação da medicação e você vai voltar tanto tempo que ele vai te indicar. O psicólogo é uma vez por semana. Por quê? Porque não tem medicação, mas o tratamento é contínuo para estar acompanhando. É igual o médico te passar, você vai tomar remédio de 12 em 12 horas. E aí você vai tomar aquela medicação. A psicoterapia, ela é uma vez por semana. E tem casos que a pessoa está em crise, eu faço 2 vezes por semana. E é necessário, doutora, que esses dois profissionais trabalhem juntos? Ou a pessoa pode... só vou no psiquiatra, ou só vou no psicólogo. Eles precisam dessa junção de forças? Na grande maioria das vezes, sim. Porque cada caso é um caso. Então, existe pessoas que podem estar no pensamento, que é o que é ideação. Existem pessoas que já estão falando, dentro delas, planejando, já estão encontrando meios para fazer aquilo. E tem pessoas que estão tentando. Então, como saber isso? Fazendo avaliação. Não tem como a pessoa chegar e me, Bianca, eu acho que eu estou triste, com depressão. Você acha que eu não preciso de um remédio? Não sei. Quem vai te avaliar? Psiquiatra. Então,
Na minha prática, para ter melhor resultado, eu indico fazer acompanhamento dos dois. Primeiro com essa avaliação, para aí o médico psiquiatra ver a situação do momento, porque ele também vai fazer uma avaliação longitudinal. O que é isso? Avaliar a história de vida da pessoa, família, emprego, se ele for adulto, se ele está trabalhando, se ele não está, adolescentes, crianças, se está na escola, se está com dificuldade de aprender, se não está indo na escola, isso tudo vai ser avaliado pelo profissional. E aí, a partir disso, é que vai se fazer a intervenção adequada para cada caso. Porque cada um é único. Não existe um tratamento só para todas as pessoas que têm risco de suicídio. Não tem um tratamento só para todas as pessoas que têm depressão. É isso. Como a doutora salientou, né, a ONU apontou aí que a segunda, aliás, maior causa de morte entre os jovens aí de 15 a 29 anos é o suicídio. E aí está a importância de salientar, de falar mais sobre isso, né? E para isso nós temos aqui no Brasil a campanha do Setembro Amarelo. E a senhora poderia falar mais um pouquinho sobre os objetivos e a importância do Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira que surgiu em 2015. Ela é importantíssima porque desde 2006 existe já diretrizes, tem uma norma lá que veio de Brasília, que é lei, já deveria se estar fazendo projetos assim, programas para terem acesso à prevenção. E aí isso dificilmente está saindo do papel. Então por isso que eu falo que vocês são inovadores aqui, estamos saindo do papel. E a campanha do Setembro Amarelo é para conscientizar as pessoas da importância de falar sobre saúde mental. Porque saúde mental está ligada a um modo de funcionamento do cérebro que não está em funcionamento bom. Ele vai ser avaliado pelo psiquiatra. E aí as pessoas têm tanta facilidade de procurar a saúde física e acham que a saúde mental pode deixar de lado. Mas, gente, meu cérebro está grudado na minha cabeça. A minha cabeça está grudada no meu corpo. Então, somos integrados. Não tem como eu separar o meu cérebro da minha mente. Se eu estou com um pensamento ruim, se eu estou me sentindo mal, isso vai afetar o meu comportamento. E aí eu quero que vocês pensem também que o comportamento suicídio ele é multifatorial. Por quê? É muito comum entre os adolescentes, eu vejo assim, tem a notícia que fulano perdeu o namorado, a namorada. Se for um rapaz, perdeu a namorada. E aí ele suicidou. Aí as pessoas começam, nossa, você viu? Fulano morreu porque fulana, nananana. Ah, porque brigou com o pai e a mãe. Ah, porque... Gente, isso... O que os estudos comprovam é que foi um fator desencadeante, mas não foi só isso. Então, existem muitos outros fatores que o profissional vai avaliar. Primeiro, sexo, idade, porque os homens cometem mais suicídio do que as mulheres tentam mais. Mas os homens, quando eles cometem o suicídio, é fatal. Raramente ele sobrevive para estar fazendo uma nova tentativa. Só que os números de 2022, agora da Organização Mundial da Saúde, trouxe um dado alarmante. Entre as mulheres já está aumentando esse comportamento, está aumentando o número. Então, a gente precisa pensar o que fazer. E esse é o primeiro caminho que vocês estão fazendo, da gente falar. Da gente procurar a pessoa certa para fazer o tratamento e da gente saber que saúde mental é importante como a saúde física e entender esses vários fatores, porque pode ser fator genético que pode estar influenciando, o que é isso? História na família. Normalmente, uma pessoa que tenta, ela teve um histórico na família, alguém fez isso. E se não fez, ele tem histórico de transtornos mentais. Quais são os transtornos mentais mais comuns? O primeiro deles, que é o campeão, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, transtornos por uso de substância. Quais os jovens mais utilizam hoje? Álcool, tabaco, maconha. Então, se a pessoa está por efeito de maconha, de álcool, ela vai se sentir empoderada para fazer aquilo que ela está querendo. Ela vai se matar por efeito disso. E as pessoas esquecem. E outra, não é só depressão e ansiedade. Existem transtornos como transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline, que estão em altíssimo risco. Sim. E isso tudo é feito um acompanhamento adequado com psiquiatra e psicólogo juntos. Até é uma equipe. E a família. A pessoa, né, como tendo o transtorno de borderline ou de bipolaridade, precisa de um diagnóstico com um profissional, né?
Exato. E vocês, jovens, que têm o hábito de estarem pesquisando no Google, na internet, não se autodiagnostiquem. Eu até trouxe, por curiosidade, o livro que nós profissionais estudamos, que foi lançado esse ano em janeiro, é o DSM-5-TR. Então, os profissionais que estão atualizados já estão utilizando esse novo manual. Vai sair a qualquer momento o CID 11, ainda estamos trabalhando no CID 10, que é justamente aquele CID, quando você pega o atestado, está lá CID F alguma coisa. Então, esse CID é para quê? Não é para ficar apontando o dedo, fulano está com depressão e chega aqui na escola, todo mundo fica sabendo, está fazendo acompanhamento psicológico, lá, fulano está com depressão. Não é para apontar o dedo para falar que a pessoa está em depressão. Para que serve o diagnóstico? Para tratamento correto. Porque existem muitas pessoas que estão com o diagnóstico errado, fazendo o tratamento errado e não está tendo melhora. E se ela não está tendo melhora, o risco dela cometer o suicídio vai ser elevado. Então, nós precisamos também pensar que, além do diagnóstico, é fundamental seguir o tratamento. Porque na minha prática, no consultório, eu vejo que as pessoas começam e não terminam. Elas mesmas se dão alta. Elas mesmas abandonam o tratamento. Às vezes faz uma ou duas sessões e fala, não, eu já tô melhor, já parei de me sentir mal, já me resolvi, já descobri tudo sobre mim, né? Já me autoconheci, não preciso mais. E não volta nunca mais, né, doutora? Isso. Então, é um processo, às vezes, depende da pessoa, pode ser demorado, pode ser breve. Então, isso tudo vai ser acompanhado pelo profissional. E o profissional que vai dizer, né, se você já tem melhor ou se não, tem que continuar. Então, doutora, em relação a esse fator genético que a senhora citou, esse fator genético é um fator determinante para que a pessoa cometa o suicídio? Excelente pergunta. O fator genético, ele é importante, só que ele não é a única causa do risco de suicídio. Por quê? Porque além da história familiar, é importante a gente entender quem é essa pessoa, como ela está, como ela lida com a dificuldade dela e entender o ambiente que ela vive, como que, se for uma adolescente, como que está na escola, sofreu algum abuso, algum conflito com algum colega de escola, como que está o trabalho desse adulto, não estou conseguindo lidar com o meu chefe, me estresso todo dia. Isso também pode ser algo muito difícil para a pessoa lidar. E aí perceber qual outro fator, o cultural. A cultura determina muito o que a gente pode ou não fazer, o que a gente deve ou não falar. Então, se provavelmente eu esqueci seu nome? Bárbara, me perdoe. Se a Bárbara chegar aqui na escola amanhã falando, eu estou com depressão, fui na Bianca, que é psicóloga, aposto que vai ter meia dúzia de gente apontando o dedo para ela e rindo dela, fazendo bullying. Falando assim, nossa, você tem uma vida fácil, você nunca sofreu de verdade. Porque tem gente que faz isso, né? Gosta de julgar a dor do outro, né? De classificar as dores como fáceis, difíceis e apontar para a pessoa como se o que ela passou não fosse o suficiente para desenvolver uma depressão, uma ansiedade, né? E esse é o risco que as pessoas não podem fazer esse comportamento, essa fala, esse julgamento. Porque quem é que sabe a dor que o outro está sentindo? Só eu. Quem é que sabe medir? Não tem algo que meça a intensidade do sofrimento. A intensidade é minha, é sua, se fosse você no nosso exemplo que a gente colocou. É você que está num momento desesperador, de desesperança, de desânimo, que está pensando ao ponto de achar que não tem mais solução, que o que você precisa é morrer. E as pessoas julgam, falam, é falta de Deus, é falta do que fazer, você tem tudo, para que você está assim? Mas engraçado que se eu tô com câncer, ninguém fala isso para mim. Todo mundo vai querer acolher, ajudar. Então, por que eu trato uma saúde física demonstrada pelo câncer diferente e eu não trato da mesma forma uma pessoa que está com algum transtorno mental, seja depressivo, ansioso, qualquer outro lá, e não vou acolher aquela pessoa? É aqui o momento que a gente está refletindo sobre isso. O primeiro passo é ouvir. Doutora, em que situação a gente deve recorrer à terapia, a um psicólogo, e como a gente pode ajudar uma pessoa próxima da gente que está com comportamentos suicidas? Ótimo. O apoio psicológico, ele é importante em qualquer momento da vida. Todos nós, em um determinado momento, vamos um dia precisar de um psicólogo.
seja para me autoconhecer, seja para saber o que eu estou passando no momento. Além do mais, os jovens de hoje, vocês, eu gosto muito de receber e eu estudo cada um, porque são únicos, não existe um jeito único, generalizado para um adolescente. Cada adolescente vai ter um comportamento, vai ter uma maneira de pensar, vai ter uma história de vida ali com seus pais, com a sua família, e isso vai ser acompanhado pelo psicólogo. Então, se você percebe que tem uma dor intensa, que está insuportável, está trazendo prejuízo para você, independente de idade, qual o prejuízo que está me trazendo? Não estou conseguindo ir para a escola, estou tendo más notas, estou me isolando no trabalho, não aguento mais o trabalho, eu preciso só dormir, eu quero ficar em casa. Na igreja, eu não suporto olhar para a cara daquela pessoa lá na igreja. Então, assim, está causando prejuízo em várias áreas. Procure ajuda. E também é importante saber que tem a intensidade e tem a frequência. Normalmente, a pessoa que está em sofrimento intenso, acontece isso quase todos os dias. Por isso que é diferente saber diagnosticar depressão, de tristeza, de melancolia, e do que a pessoa está vivendo, para poder ela ter o diagnóstico e o tratamento correto. Porque se ela sabe o que ela tem, como ela vai poder ser ajudada, aquilo ali ela começa a ver a possibilidade, para lá, não é do jeito que eu pensei. Então eu consigo sim, aqui com a ajuda, ver que eu posso fazer algo. Porque as pessoas que estão em risco, elas não têm planos para o futuro. Elas estão presas na dor. E dói. E aí a gente vai pensar estrategicamente, o psicólogo, o psiquiatra, como sair dessa dor. Aí que está o mais bonito da psicologia, isso, né? Isso, e da psiquiatria, que é todos esses fatores que nós estamos comentando, tudo junto, como se tivesse misturado no liquidificador, não é separado. É tudo junto, misturado, que o profissional habilitado com o manejo do suicídio vai poder ter ferramentas mais adequadas para ajudar a pessoa. A doutora acha que existem formas diferentes da depressão se apresentar? Porque existem estereótipos, né, com relação a isso. Que às vezes a gente vê uma pessoa triste, pessimista, negativa e fala, aquela pessoa está com depressão. Existem outras formas da depressão ou de algum transtorno, dessa vontade aí do suicídio se manifestar? Existem várias formas de se manifestar, não é só com transtorno depressivo. Para você ter uma noção, no DSM-5-TR agora, são mais de 300 transtornos mentais e são mais de 40 transtornos de depressão. Então, o que eu acho que é uma tristeza pode ser uma depressão. O que eu acho que é uma tristeza pode não ser uma depressão. Quem vai fazer isso? A avaliação psiquiátrica e psicológica. O psicólogo também está habilitado para fazer o diagnóstico. É outro mito, que tem pessoas que acham que o psicólogo não pode fazer diagnóstico. Pode sim, desde que ele esteja capacitado, fazendo o quê? Cursos, aprimorando o conhecimento. Então, aí você vai ver se aquele profissional está apto ou não para ajudar. Uma coisa que eu quero reforçar, que é referente àquela pergunta do que fazer, eu tinha esquecido. Como podemos ajudar pessoas próximas? Principalmente, o primeiro passo, ouvir. O que é esse ouvir? Sem julgar. Por quê? Nós falamos lá no início do podcast, as pessoas são criticadas quando ela começa a falar. Se a Bárbara chegar na escola e falar assim, eu estou horrível, estou péssima, eu não queria nem vir, nem queria estar aqui, alguém vai julgar ela, alguém vai criticar, mas por ela, você tem tudo. Por que você está pensando nisso? É frescura. E isso não é frescura, é uma dor, é uma ferida que está lá dentro e ela pode ser tratada. E aí você ouve aquela pessoa, não julga. Se você não sabe o que falar, não fale nada, só ouve. O segundo passo é incentivar essa pessoa a procurar ajuda. Por quê? Porque ela vai precisar de tratamento. Com quem? Psiquiatra e psicólogo. Então não banque sozinho ajudar, porque vocês têm a mania, nós adolescentes e jovens, de achar ele é meu melhor amigo, eu vou ajudar ele, eu vou conseguir ajudar. Não banque isso sozinho a gente não dá conta. E até aí faça... Nós temos estrutura, né? Porque é uma coisa muito complexa, como a senhora falou, até como profissional, desmistificar tudo aquilo, e como que a gente, sem uma estrutura, um conhecimento, vai dar um diagnóstico, vai dar uma ajuda, um suporte.
a gente pode ouvir, ser uma rede de apoio, mas a ajuda mesmo vem de alguém capacitado, né? Isso. E o terceiro passo que eu vejo que é importante é acolher. O que é acolher? É esse ouvir sem julgar, mas acima de tudo, deixar aquela pessoa ter confiança em você para falar. Porque eu já vi isso acontecer. Olha, doutora, você falou para mim conversar, eu me arrependi, porque eu fui falar lá na minha escola, aí o outro falou para o outro, que falou para o outro, e virou gozação na escola. E virou motivo de bullying. Então, além de ouvir, gente, nós precisamos ter o respeito pelo outro. Acolher aquela dor é você guardar para você. Se você vê que tem coisas que ele precisa pedir ajuda, não banque sozinho. Então, eu falo, eu vou falar com alguém que você goste, para você pedir ajuda, para você ir fazer esse tratamento. Mas eu não posso estar aqui só te ouvindo. Eu vou te ouvir, eu vou ser sua rede de apoio. Mas não sai falando isso para todos. Então, esses passos são fundamentais para aqui na escola, na comunidade, todos nós sermos capacitados para ajudar alguém. E depois disso, saiba como que funciona a sua rede. Aqui em Cidelândia, nós temos o SUS, nós temos psiquiatras, psicólogos gratuitos. E aí a pessoa pode fazer uma consulta no posto com um clínico geral, pede encaminhamento com o psiquiatra, com o psicólogo, vai lá no SEM e faz o agendamento, para que você tenha esse apoio necessário e importantíssimo. Doutora, relativo a esse julgamento que a senhora citou, né? É possível que através desse julgamento, assim, a pessoa venha invalidar os próprios sentimentos? Meio que concordar com aquilo que está sendo dito? Tipo, é verdade, eu não devia estar sentindo isso é frescura, eu tenho uma vida boa. Existe esse tipo de invalidação? Sim, é muito comum, porque a pessoa está com pensamento negativo. Então, a autoestima dela pode estar baixa. Então, se alguém fala para ela isso, ela pode ter a possibilidade de acreditar, de achar que, já que todo mundo está pensando assim, então eu sou assim. E aí, existe um grande processo terapêutico que o psicólogo pode ajudar a ele a se enxergar, a ele a se amar, para ele ver o que ele tem de valor. E todo mundo tem a sua importância. Não viemos ao mundo por nada, nós temos aqui um propósito. Cada um pode encontrar qual o seu propósito de vida, porque ali ele não está enxergando naquele momento. E começa a acreditar, né, realmente no que é dito, né, no que é escrito sobre ele, né? Fulano é frescurento, fulano é cheio de feridinha, ele não me rele, não me toque, né? Falam muito isso, né? Não pode falar nada pra ele, não pode ouvir nada. Existe muito isso hoje em dia, né? Existe, aí vem um preconceito. Nós precisamos trabalhar em sociedade outras formas de falar sobre isso e saber que o preconceito está matando as pessoas. A gente precisa melhorar essa visão, ampliar isso. Não é frescura, não é falta de Deus, não é a pessoa que só chora mimimi. Por que os homens procuram poucos atendimentos? Porque na nossa cultura o homem não pode falar, o homem não chora, homem para ser macho é macho. E aí como que ele vai pedir ajuda para falar para alguém que ele está precisando porque ele está desesperado? Porque às vezes pode ter uma dificuldade financeira, um problema em casa, um problema no perder emprego, um problema na família, um problema em outros lugares que ele não pode falar, que ele engole aquele sofrimento dele e uma hora isso explode. E pode ser que isso exploda da pior forma possível. E é aqui que nós queremos evitar, onde entra a prevenção. E a campanha do Setembro Amarelo é para pensarmos sobre isso, para a gente dizer, é possível falar a dor, precisamos falar sobre ela. Existe esse medo, né, dele ser taxado como fraco, como frágil, e existe muito isso do homem, eu quero mostrar que eu sou macho, que eu preciso de ajuda, que eu sou imbatível, e isso acaba atrapalhando muito. Sim, e homens, peçam ajuda, não é sinal de frescura, não é sinal de que você é fraco, pelo contrário, é sinal de coragem, porque você está tendo coragem de pedir ajuda e fazer a diferença. E através de você, novos homens vão ter essa sensibilidade e serem encorajados de pedir ajuda também. Mediante a isso, então, esses
atos aí de ajuda que nós podemos oferecer às pessoas que estão ao nosso redor? Que atividades a gente pode incentivar, que ajudam a afastar as ideias suicidas? E como que o esporte se relaciona com a saúde mental, doutora? Totalmente se relaciona, porque como iniciamos falando, né, saúde mental está ligada à saúde física. É uma coisa só, quase, né? O corpo precisa das duas para funcionar, né? Isso. Então, quando o paciente está comigo em algum tempo, eu sempre observo como ele está. Se está com uso de medicação, se ele está com o humor controlado, se ele já está começando a melhorar aqueles pensamentos negativos, aquele traço de personalidade, de irritabilidade, de impulsividade. Daí é feito a avaliação da atividade física. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele precisa de serotonina e dopamina. O que é isso? Serotonina é a sensação de prazer, que quando a pessoa tem um transtorno de depressão, aquilo está baixo. Então, ela vai precisar da medicação e vai precisar também liberar isso no corpo de forma natural. Como? Atividade física. E aí entra um profissional importantíssimo na minha área, que pode ser o ortopedista, o educador físico, para fazer essa avaliação da pessoa, do que ela pode fazer. Porque não adianta, Bárbara, eu falar para você, vai correr a maratona daqui 5 quilômetros, se você não tem preparo físico, se você pode estar com algum problema no coração, ou, por exemplo, tem idosos que eu atendo que tem problema de coluna. Eu não sei qual que é a atividade melhor para ela. Então, eu vou precisar também da avaliação desse outro profissional. E aí, ele vai saber o que indicar, nós vamos acompanhando e a pessoa... E relativo a isso também tem a questão de se identificar, né? Naturalmente a gente se identifica mais com alguns esportes do que outros, né? Além da saúde física, de não poder correr 10 quilômetros seguidos, mas às vezes talvez eu possa gostar mais de natação, mais de outro esporte que vai me incentivar mais, né? Perfeito. Porque você precisa fazer algo que te dê prazer, não é eu que vou determinar para você o que você gosta. Você vai saber falar para mim o que eu gosto, o que você gosta. E aí você vai fazer aquilo para poder te ajudar. E lembrando, pessoal, que o esporte, ele muda a vida das pessoas. Então, precisamos sim. E é um excelente profissional para estar ajudando também até no tratamento disso. Então, o tratamento do risco de suicídio não é só com psiquiatra e psicólogo. Vai fazer, se necessário, essa avaliação, por exemplo, com o ortopedista, a pessoa da área física, e pode ser necessária avaliação clínica. O que é isso? Fazer exame de sangue, fazer exame hormonal, porque existem casos que a mulher, principalmente, tem a tendência de diminuir os seus hormônios ou aumentar. Então, essa dosagem do hormônio pode estar influenciando naquele pensamento negativo de querer morrer. Então, isso vai ser necessário que o médico especialista faça também esse exame para ver o que está acontecendo. Falta de vitamina, como nós havíamos perguntado. Falta de vitamina D também, né? Isso. Que é um grande fator que influencia a depressão. Então, existem, como a senhora falou, é multifatorial, né? São várias coisas que conciliadas. Uma curiosidade, eu misturo os casos, eu vou citar um caso aqui, mas... eu já atendi em Goiânia, atendo aqui, eu já atendi na saúde, na assistência. Eu vou misturar a situação. Eu atendi uma pessoa que ela chegou para mim não com a temática do suicídio. Estava com uma outra situação, era a questão de luto. E no luto estava demonstrando sinais de depressão, mas não fechou diagnóstico para depressão. Fui pedir para fazer a avaliação. Fez a avaliação, o que era? Falta de vitamina B12. Então, essa vitamina também ela é importantíssima. Além dela, os hormônios, o hipotiroidismo, ele também é um fator de risco. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Eu sozinho, o psiquiatra sozinho, não estamos. Não é só eles o necessário, é isso que eu quero que vocês entendam. Conforme vai se aprofundando o acompanhamento ali... É uma equipe, né? É uma equipe e o profissional vai chamando outros profissionais para fazer esse tratamento adequado. Por isso que eu falo que não é um tratamento geral para todos. Isso é feito com acompanhamento, isso é feito com essa expertise do profissional. Nossa, pera lá, será que ela fez exame?
Vamos ver como que tá, né? É como um nutricionista, né? Não é uma dieta igual para todo mundo. Você vai no nutricionista, ele vai avaliar o seu corpo, como ele funciona, o seu metabolismo e vai passar uma coisa própria para você, personalizada. Isso. Então, agradeço a oportunidade de vocês. Embora a campanha seja realizada no mês de setembro, a prevenção do suicídio tem que acontecer durante o ano todo. Busque ajuda se você está precisando. Você não vai ser taxado, você não é fraco por buscar ajuda, você é muito forte por buscar ajuda. Doutora, que mensagem a senhora deixa aqui para quem está com problemas, está enfrentando problemas com a saúde mental? É exatamente essa que você está finalizando. Procure ajuda. Se está difícil chegar direto no psicólogo, no psiquiatra, procure alguém da sua confiança. Converse. Saiba que há sim uma solução e você vai precisar também de um apoio especializado, de um psiquiatra, de um psicólogo, de todos que estão em sua volta para te ajudar. Lembrando que eu atendo essa temática e aonde tiver pessoas que estejam interessadas a ter palestras, eu me coloco à disposição. Amanhã eu vou estar fazendo uma palestra na minha igreja, convido todos que quiserem ir, na Igreja Brasa Viva. Lá vamos falar sobre a família como fator de proteção. Então, onde quiser, só me chamar. Tenho o Instagram, Bianca Sanches Psico, vocês depois coloquem aí para ter acesso. Tenho meu contato, telefone. Hoje eu não atendo na rede pública, hoje eu atendo no consultório, mas podemos, se for o caso, dar algumas orientações ou chegar até mim para algum tratamento específico. E saibam que precisamos falar sobre isso. E mais vezes, porque a campanha ela não pode finalizar no mês de setembro, ela continua o ano todo. Então, todas as vezes que quiserem, estou aqui à disposição, podem chamar, que estaremos falando sobre esse tema e outros que também têm a ver com o tema, mas que não é necessariamente só o risco de suicídio. Porque há um tabu de dizer assim, mas a Bianca vai falar só sobre o suicídio? Não, porque ele tem fatores de proteção, a gente pode falar sobre isso. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio 2 do nosso podcast Fora de Sala. Primeiramente, nós queremos agradecer a doutora Bianca, que se disponibilizou, apoiou totalmente a nossa causa com muito amor, empatia e amor pela profissão, amor esse que hoje, pelo menos para mim, acho que eu posso dizer por todos aqui, aumentou grandemente, porque é uma profissão linda, que salva vidas. Tô até me arrepiando, que hoje em dia ainda tem se tornado cada vez mais notória e é digna de parabenizações, viu, doutora? Muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada a todos os roteiristas também que ajudaram, editaram e estão aqui por trás das câmeras fazendo esse podcast acontecer para vocês. Espero que nós também tenhamos ajudado vocês. Se você tá com algum problema na sua vida, peça ajuda, não tenha medo. Espero que nós tenhamos ajudado realmente você a se entender e a se autoconhecer. Muito obrigada pela atenção. E nós queremos agradecer a doutora por ter vindo aqui. Nós fazemos um miminho, uma lembrancinha para a senhora. Muito obrigada por ter vindo aqui, compartilhar esse momento tão precioso com a gente. Obrigada, gente. Obrigada. Até a breve. Até a próxima.